Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um abençoado ano novo para todos e todas. Sim, abençoado ano novo. Abençoado ano novo de tantas lutas, das lutas que se anunciam no horizonte. Mas que Deus nos abençoe com coragem e força para enfrentar as forças que são anticrísticas, os falsos messias, poder das trevas e da escuridão. Que a gente possa encarnar essa luz que o Evangelho de hoje anuncia. Hoje, segundo domingo depois do Natal. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de João. Logo no início, capítulo 1, começando no versículo 1. Mas antes de começar, para quem ainda não me conhece, eu sou o reverendo Eduardo Henrique. Sou da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou na Diocese Sul-Ocidental, aqui na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem a todos e todas e paz e bem. No domingo, nos reunimos nesta circularidade, nessa roda de conversa, né? Nesse bate-papo que tem como ponto de partida o Evangelho. O Evangelho que nos ilumina o caminho, trilha a seguir, os passos a dar, que nos fortalece, nos ajuda a esclarecer os sinais do tempo presente e de como a luz se manifestou, mas a luz não foi acolhida. Vamos, caminhar firmes, com coragem, gente. Coragem neste ano que se inicia. Então vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho, como eu disse, está no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. A gente vai começando, meditando em torno desse Evangelho na medida que a gente lê, tá bom? Sabendo que essa parte, ela é conhecida como prólogo, ela é uma, vamos dizer assim, uma introdução, um marco teológico para compreender o Evangelho de João, não é? O Evangelho de João, ele, propriamente na sua narrativa, começa com o ministério de Jesus, não é? Com o testemunho de João Batista, o batismo e o início do ministério. Mas o autor deste evangelho fez um prólogo. E ele, nesse prólogo, ele tem algumas referências, tá? Um desses é a própria Bíblia, né? O livro do Gênesis, né? Que no seu capítulo 1, que é o chamado Bereshit, Bará Elohim, ou seja, no princípio Deus criou o céu e a terra, né? Ele faz como que uma ponte. Eu vou ler o início, né, do Gênesis, que diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. E aí no Evangelho de João, ele diz: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. É muito bonito, não é? É um texto extremamente poético, o texto de João. De uma profundidade mística, vamos dizer. Mas se engana quem pensa que é uma linguagem, não é, alienada, uma linguagem, vamos dizer, puramente metafísica, no sentido de uma elucubração, uma reflexão teológica.
Ele coloca aqui os princípios mesmos da encarnação. E por isso que hoje, segundo domingo, depois do Natal, nessa quadra do Natal, nós estamos lendo esse texto, porque ele trata de uma forma muito sutil sobre a encarnação do Verbo. O Verbo como palavra, o Verbo como promessa, o Verbo como aquilo que reverbera desde a criação, desde o princípio. Não é? Se no Gênesis, né, diz Bereshit bara Elohim, quer dizer, no princípio Deus criando, Deus fazendo, Deus fez através do Verbo. O Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, porque Ele é o Verbo da vida. A partir da própria ação criadora de Deus, né? Deus vai como que cheirando, né, a sua criação, né? A sua criação parte de uma geração. É tudo muito, muito bonito e profundo nesse sentido, não é? Por isso que com muita sensibilidade, não é? No Credo Niceno diz gerado, não criado, né? Consubstancial com o Pai. Porque, na verdade, essa compreensão que o Evangelho tardio de João percebeu, que Jesus, né? Na verdade, o Verbo, não é? A encarnação do Verbo, do qual a manifestação é Jesus, passa por essa compreensão de que desde o princípio a criação anseia por essa manifestação, não é? Desde o início, o Verbo ansiou pela carne. O Carl Gustav Jung, grande, né, psicólogo, enfim, ele, em um dos textos, ele diz assim: Deus criou todas as coisas, não é? Mas havia um ponto cego, algo que ele não percebia, que era a experiência de criatura. Isso é muito bonito, né? Assim, Deus criou todas as coisas. Todas as coisas ele criou. Mas havia algo que ele ansiava. A dimensão de criatura. É essa mesma sensibilidade dos anjos do filme do Wim Wenders, Asas do Desejo. Quer dizer, ansiar por essa dimensão cotidiana e precária nossa. Experienciar isso. Faltava a Deus isso. Então Deus, dentro da compreensão, tá? Dentro da reflexão do Jung, que tem uma sensibilidade teológica, apesar de ele mesmo dizer que não é aqui não é uma reflexão teológica que ele faz. É uma reflexão, inclusive, analítica, do ponto de vista dos seus arquétipos e tal. Mas essa experiência faltava a Deus. Ser gente. E ele, né, desde o princípio, ansiou por isso. E no princípio era o Verbo, era a promessa, era esse desejo, né? Se é que a gente pode falar de desejos de Deus. E aí isso se manifestou através da luz. Mas as trevas, como diz aqui, não aprenderam. A treva não percebeu a luz, não captou a luz. E depois desse prólogo do prólogo, ele começa: houve um homem enviado por Deus, seu nome era João Batista, né? Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João Batista era aquele que anunciava, aquele que prenunciava, né? Aquele que abria os caminhos, aquele que, como que, preparava a seara, né? Para que a luz se manifestasse com mais fulgor, né? Ele não era a luz, ele
apenas, né, anunciava essa luz. Porque essa luz era o Verbo. E essa luz que estava com Deus se manifestou na história, encarnando em Cristo Jesus. Ele era a luz verdadeira, que ilumina todo mundo. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A gente vê aqui toda essa beleza poética, não é? Da percepção de luz e treva, de como as pessoas vivem nas trevas, não é? Sem perceberem a realidade. Num mundo de bolha, de fake news, de mentira, de obscuridade. E a luz está aí, está oferta a todos. Mas aquelas pessoas não a receberam, não a acolheram a luz. São esses os mistérios do Natal, não é? A luz se manifestando, a luz se plenificando, mas as pessoas não acolhem a luz, não acolhem a verdade. As pessoas, como que movidas pela escuridão, pelo obscurantismo, seguem, né, falsos messias, falsas, né, falsos cristos. Isso é aquilo que propostas anticrísticas. E é isso que o Natal revela com mais dor, né? Isso é o que o Natal, a luz do Natal, a luz desse menino, Emmanuel, Deus conosco, não Deus acima, é sempre bom dizer, não Deus acima de nós, mas um Deus conosco, que o Natal nos apresenta. Mas esses não receberam a luz, esses não quiseram a luz, deram as costas para a luz, preferiram as trevas. Mas todos os que receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles, que não foram gerados nem do sangue, nem da vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tinha junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e verdade. Esse é o Verbo, essa é a promessa, esse é o anseio de Deus. Essa é a manifestação que se fez presente na história, no nosso cotidiano. Como eu disse, gente, isso não é metafísica no sentido arbitrário, mas é uma dimensão de que Deus acolheu a nossa dimensão humana completa. Completa. Não há nada em nós que não possa ser atingido por essa luz. Que essa luz não possa, pela encarnação, porque Deus encarnou, o Verbo se fez carne entre nós e vimos a sua glória. E por isso o ser humano tem essa dignidade. E por isso lutar por justiça, por paz, por comida, por pão, é assumir um compromisso com Deus. O cristianismo, na sua distinção de outras tradições religiosas, como eu sempre digo, não é melhor, nem pior, nem... O que eu quero dizer é que o que distingue a compreensão cristã, não é? É que esse Verbo, Deus, se esvaziou na sua glória, kenosis, né? Se esvaziou e se tornou gente como a gente, como você, como eu. Então, por isso, nada em nós não pode ser atingido pela luz. Nada em nós está longe do divino. Por isso, nada em nós é algo que seja algo naturalmente pecaminoso e distante de Deus.
e não digno de Deus. Tudo em nós é digno de Deus. E se há fome, sofrimento, dor, se há violência e morte no mundo, não é por vontade dele. Mas porque nós seres humanos, frágeis e fracos, nós nos corrompemos. Nós nos afastamos da luz. E criamos sistemas que oprimem, que matam, que produzem fome, miséria e sofrimento a outras criaturas tão divinas como nós. É isso que o Evangelho nos coloca hoje, gente. É essa dimensão que a gente precisa resgatar. Que esse Evangelho nos ilumine hoje, sabe? Que a gente perceba isso. Que tudo em nós é divino. Que tudo, como diz né? Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O Filho único de Deus se manifestou na sua glória como ser humano, como humanidade. Isso nos dignifica, abre o caminho para a nossa divinização. A teologia ortodoxa nisso é muito profunda e verdadeira. Sim. Essa é a dimensão. E divinizar não quer dizer se afastar das coisas da terra, como se a terra fosse algo. Mas se Deus assumiu a terra, é porque ela é digna. É porque se ela manifestou Deus, e Deus a assumiu plenamente. Em um momento aqui diz assim, ele foi até aqui, Jesus assumiu a natureza humana até aqui, a partir daqui não, sabe? Ao longo da história, a gente bem sabe que a igreja, por exemplo, afastou a sexualidade, não é? Deus assumiu a sexualidade, Jesus assumiu plenamente, na sua dimensão humana, a nossa sexualidade também. Divina, maravilhosa. Viu? Então é isso. É isso que esse Evangelho nos coloca. Esse cotidiano, esse pão nosso de cada dia, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, Jesus sentiu também. Porque ele foi humano. Ele não estava fazendo de conta. Ele, né, parecia ser humano. Ele era humano. Gente, isso é maravilhoso. Somente assim Deus pode ser conosco. E nós nos reconhecemos em Deus. Porque se Deus desceu até nós, é porque nós podemos ir até Ele. É um encontro, é um abraço. Não é? Porque Emmanuel é Deus conosco. Então é isso que aqui está. Esse é o significado profundo do Evangelho de hoje. João dá testemunho dele e clama: Este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim. Passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois de sua plenitude todos nós recebemos, graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei veio por Moisés. A regra, a prescrição, a determinação. Este é o tempo da graça. Esse é o tempo da verdade, da manifestação dos filhos da luz, que nós somos convocados nesse ano de forma muito especial a dar testemunho dessa luz, gente. Essa luz que possa vencer as trevas da escuridão, do obscurantismo. Volto a dizer, dos falsos messias, dos anticristos, dos genocidas, dos Herodes, dos isentões dos Pilatos, de toda essa corja, não é? Que se une contra os poderes da luz. Que a gente possa encarnar esse ano isso, manifestar isso como povo de Deus,
nos reconhecendo como filhos e filhas dessa luz. Porque se Deus se esvaziou e tornou-se gente como a gente deve manifestar a glória de Deus no mundo. Um mundo onde não haja fome, nem miséria, nem sofrimento, que haja justiça, que haja paz, que reine a verdade mesmo, e não fake news. Essa é a grande mensagem. Porque ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Ninguém viu a Deus. Mas Jesus a gente viu. Ele andou, ele caminhou, ele comeu. Ele teve com gente como a gente, que ri e que chora, que sofre, tem esperança em tempos melhores. Que Deus abençoe este ano que se inicia. Essa é a minha mensagem para esse ano. É a mensagem que vamos cultivar nesse ano que se anuncia aqui, aos domingos, meditando, refletindo, conversando. Deixe seus comentários. Eu leio todos os comentários. Curto todos, viu? Sempre muito carinho, muito afeto. Gratidão por todo o carinho que vocês me deram nesse ano. O ano que passou. E nesse ano a gente possa verdadeiramente continuar compartilhando desse carinho e desse paz e bem gostoso, Com todos e todas. Tá bem? Deixar aqui uma bênção bem especial. Que neste ano que se inicia, Deus possa verdadeiramente encarnar em sua vida. Se manifestar nos seus atos, nas suas ações. Que você possa dar testemunho da luz. Que você possa manifestar nos seus atos, nas suas palavras, nas suas ações, a glória de Deus. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco. Habite para sempre. Amém. Nos encontramos às 19 horas ali, na oração, ao fim. Grande abraço, gente. Grande abraço. Gratidão pelo ano que passou. Gratidão a Deus pelo ano que se inicia. Até mais, galerinha de Paz e Bem. Até mais.